pessoal do YouTube, como é que tá do lado aí? Bem-vindo a mais um vlog. No vlog de hoje, que na verdade é outro dia, que vocês vão entender por quê, é sobre o mural que eu falei pra vocês que eu tava muito afim de criar, né? É um plano de ação visual, sabe? Onde eu coloquei o meu plano de ação relacionado ao meu trabalho. Na verdade, tá tudo conectado, já falei isso pra vocês, né? Uma coisa tá conectada na outra, mas é mais especificamente pro meu trabalho, que eu tava com intenção, né, pra poder ver se melhorava, né, o meu ânimo do lado daqui. Eu queria muito fazer algo visual onde eu batesse o olho todos os dias e toda vez que eu estivesse ali sentada pra trabalhar, estaria tudo ali, ó, visualmente na minha cara, sem eu precisar ficar procurando por manual, por alguma coisa do Notion. A maioria, as principais informações estão todas nesse quadro. E aí eu vim mostrar pra vocês como que eu fiz e a gente papear um pouco também sobre isso, né? Eu vim inspirar você a fazer também seu mural de planos, né? Daí você pode usar para outros tipos de coisas também, se você não tiver a fim de fazer nada relacionado ao seu trabalho. Às vezes você trabalha no CLT, não precisa de nada disso, mas você, de repente, quer algo visual para você bater suas metas, para você atingir os seus objetivos. Então, eu trouxe esse vídeo como um formato de inspiração para que você possa ter algo que te ajude ainda mais a executar, né? A sair só do planejamento e partir para execução também. E para ter execução, a gente precisa também ter organização. Até rimou, né? Então, a gente se organiza, a gente planeja e aí a gente executa, né? Tem todas essas coisas que a gente já conversou algumas vezes por aqui, mas resumindo, é isso. Então, o que acontece? Eu gravei os takes ontem, né? Hoje é segunda-feira. Eu gravei todos os takes que vocês vão ver daqui por diante. É ontem que eu gravei. E eu não consegui gravar olhando pra vocês, porque meu marido tava em casa, ele não foi pra casa do pai dele. E quando ele tá em casa, eu já falei pra vocês que eu fico com vergonha. E eu também tava muito concentrada, focada em fazer. E eu queria primeiro fazer pra depois vir mostrar e falar, né, de como eu fiz. Então, vem comigo que eu vou adorar ter seu companhia por aqui. Assista agora os takes já gravados e depois eu volto pra finalizar esse vídeo. Primeira coisa que eu fiz foi buscar alguma imagem de inspiração. Depois separei todos os materiais necessários para montar esse mural de plano de ação visual. Então eu comprei esse isopor, que é o maior que eu achei na papelaria, para poder montar ele. Eu queria algo desse tamanho mesmo. Na verdade podia ter sido um pouco menor, mas eu queria exatamente como vocês viram aí. O próximo passo foi definir o nome central que pudesse dar a base de tudo. Eu criei tudo na mão mesmo. Por mais que eu não tenha letra bonita, eu me esforcei para sair uma letra visualmente que eu pudesse entender e que ficasse aí a minha carinha, né? Coloquei de verde e eu passei, primeiro fiz no lápis, depois passei a canetinha e recortei. Depois eu queria uma imagem, então a imagem que pudesse representar qual que era o ponto que eu estava hoje, né? Pra contar a história e tudo mais. E como eu não tenho impressora, eu tenho essa câmera Instax, né? Que ela faz a impressão instantaneamente da foto. E aí eu tirei a foto e deixei revelando aí enquanto eu montava os outros detalhes do mural. Para definir os três, na verdade eram 4 temas principais, eu usei o post-it. Então em cada post-it de uma cor diferente, eu usei para cada tema específico do meu trabalho e que faz parte da minha linha editorial. Usei também carimbos para poder incrementar, para dar uma carinha a mais. E o restante foi tudo à mão mesmo, usando caneta. E algumas coisas foram lápis, eu apagava e passava a caneta por cima. E fui passando também, eu usei também essa caneta que ela dá pra apagar. E eu só fui me tocar depois de ter feito várias cagadas, né, gente? Mas é isso. Mas algumas eu queria usar com cores de outras cores, né? Então eu só tenho essa caneta que dá pra apagar e ela é preta. Então tinha algumas coisas que eu queria usar na cor marrom e verde. Então pra não ter que ficar falhando muito, porque às vezes a gente erra, né, na hora de escrever, eu fui escrevendo com lápis e fui passando a caneta por cima. Mas na maioria eu usei essa caneta mesmo, que dá pra apagar. E nesse caso aqui agora, eu tô criando minha história. Então eu dividi umas partes sobre minha história, sobre meus valores, sobre o meu propósito. E fui colocando essa linha de base bem assim, central, para poder colocar e saber exatamente qual caminho eu vou seguir de acordo com essa primeira fase, que é saber aonde eu estou. E depois a segunda fase, colocar aonde eu quero ir, né? Que seria o propósito, né? A caminhada, a trajetória até o meu ponto onde eu quero chegar. Então, para essa fase, que é a fase do propósito, eu alinhei também, fiz uma estrutura de base de acordo com a minha linha editorial também, né? Com os temas que eu abordo.
E isso também vai me dar clareza da minha comunicação, né? Como eu vou me comunicar com as pessoas que eu quero atingir. A última coisa que eu coloquei nesse quadro de visualização, né, no nosso plano de ação visual, foi citações do livro A Alma Artesã, que é o que eu estou lendo atualmente. E essas frases têm tudo a ver com o meu tema central, que é criar para transformar. Então ele aborda muito esse tema sobre a transformação, sobre a criatividade, sobre Deus, né? Da nossa criatividade, que é uma divindade vinda de Deus, né? Que a gente é a imagem e semelhança dele. E eu acho isso sensacional no livro, então eu peguei algumas frases relacionadas a isso para me inspirar e para me motivar. Então toda vez que eu olhar para o quadro, eu vou lembrar desse ponto, né? Dessas frases tão marcantes que eu tô lendo nesse livro. E olha, gente, vou falar pra vocês, eu quase anotei o livro inteiro. Até falei pro marido, amor, eu tive que parar, porque senão só ia ter o livro desse mural. E depois eu coloquei sobre a jornada. E essa parte sobre a jornada, eu vou falar em breve pra vocês a linha de base que eu usei pra poder criar esse mural, pra poder inspirar você a criar o seu lado daí também. Depois de anotar tudo, de separar tudo que eu vou colocar no mural, foi a hora de colar. Então, antes de colar, na verdade, não foram todos que eu colei, a maioria eu coloquei os alfinetes mesmo, próprio para mural, sabe? Então, antes de colocar fixado, eu coloquei assim por cima, só para ver como que ficaria. Chamei meu maridão também para poder ver se tava bom, me dar umas dicas. E aí depois eu fui oficialmente colando algumas coisas e as outras eu fui colocando o alfinete, igual vocês vão ver. Aí agora eu vou colocar uma musiquinha pra vocês não ficarem cansados da minha voz. Então, vocês viram aí, né, gente, como que ficou. Essa placa de isopor, o legal dela é que você pode encapar ela, né, pode fazer de outras formas, mas eu queria algo clean mesmo, então eu deixei exatamente como ela é, branquinha mesmo. Não ligo, né, de deixar ela crua, até gosto da textura que o isopor tem. Então não me incomodou, mas se você quiser fazer dessa forma também usando isopor, você pode estar encapando, né? Você pode estar colocando moldura. Eu achei uma opção mais barata e até viável, porque dá pra usar depois pra outras coisas também. Se eu quiser enjoar desse mural, arrancar as coisas tudo que tá lá, eu posso usar pra foto também, que é uma coisa que eu já queria, né? Porque o isopor, pra quem não sabe, ele é um modo muito bom pra arrebatar a luz, sabe? Arrebatar. Arrebatar é ótimo, né? Arrebatedor de luz. É pra rebater a luz, gente. Não vai arrebatar. Ai, ai. A luz vai ser arrebatada. Ai, eu dou risada dos meus furos que eu dou.
E eu ia precisar de usar para poder criar uma aula lá pro meu workshop, né, pro curso de fotografia de celular que eu dou para empreendedoras. Então, eu acho que foi super útil usar comprar, né, esse isopor, essa placa de isopor, porque ela pode ser útil para outras coisas também, maquete para escola de filho, etc. Então, eu não quis pagar tão caro no mural que gente, eu me conheço. Tenho certeza que uma hora ou outra eu vou enjoar desse mural. Mas, como eu disse pra vocês, né, por mim, eu não deixaria nada em cima da minha mesa, não deixaria nada na parede, porque eu sou uma pessoa clean, eu sou uma pessoa minimalista, eu não gosto de muita coisaiada. Mas, gente, eu sou também uma pessoa muito visual. Eu também preciso ter algo na minha vista, na minha cara, pra lembrar das coisas que eu preciso fazer, pra ali ter um propósito visual mesmo, sabe? De eu ficar ali, pra não ficar perdida, nem ficar procurando as coisas. Então, por isso que eu coloquei frases também do livro, que são frases que eu achei interessante. Eu acho que eu ainda vou colocar mais frases do livro ainda. E, enfim, eu fiz do jeito que eu acho que pra mim vai ser viável, mas é aquilo que eu sempre falo pra vocês, né? Algumas coisas a gente tem que testar, avaliar pra ver se vai dar certo ou não. Mas eu tô confiante, eu acho que eu sempre quando eu coloco algo mais visual, eu tenho a tendência de executar mais, sabe? E aqui, ó, eu tô com a minha colinha na minha mão aqui, para eu passar para vocês algumas informações caso você desejar fazer o seu plano de ação. Tanto em mural, como Notion, caderno, o que você preferir, tá? Então, é só uma linha de base aqui, que eu achei interessante passar para vocês, caso você desejar fazer do lado aí também, tá bom? Então, bora lá, ó. Para você poder criar seu plano de ação, você tem que definir 3 coisas. Primeiro é o ponto onde você tá. Segundo é o ponto, vou falar cada um deles detalhadamente, tá? Primeiro é o ponto onde você tá, segundo é o ponto aonde você quer ir e o terceiro é como você vai fazer para chegar lá, tá? Esses são os 3 pontos principais para você, a base para você criar seu plano de ação. Então, nesse passo 1, o que você pode colocar nesse pilar, né, de aonde você está hoje? Você pode contar algum ponto específico relacionado ao hoje, no sentido de como você está se sentindo. Pode também estar fazendo várias perguntas para si mesmo, principalmente perguntas que você ainda não foram respondidas, porque isso vai te trazer clareza sobre o ponto atual que você tá. Então, vamos supor, você sabe que aonde você tá, você não tem conhecimento ainda em tal área pela qual você quer melhorar. Sei lá, você quer, de repente, melhorar seu corpo físico, sua alimentação, mas você não tem a menor ideia de como você vai fazer isso, você não tem conhecimento sobre isso, você não sabe quais são os melhores profissionais para te ajudar nisso. Enfim, tudo aquilo que você não sabe sobre aquela área que você quer melhorar ou qualquer outra coisa também. Tudo que possa relacionar a sua vida como um todo, a parte espiritual, a parte profissional, a parte física, emocional, qualquer coisa mesmo, que você ainda não tenha clareza, que você ainda não tem resposta daquilo, você vai anotando. Então é um ponto legal para você colocar nessa etapa da onde você tá. Então quando você faz perguntas, né, até coloquei aqui, ó, viver bem é responder as perguntas certas. Se você não faz suas próprias perguntas, vai passar a vida respondendo as perguntas dos outros. Então você tem que olhar para dentro, sabe? Você tem que olhar para dentro, saber quais são esse aqui é o mapa da ignorância, né, que eles falam, porque é importante você entender quais os pontos da sua área ali que você quer melhorar, ou qual o seu ponto atual, o que você precisa aprender, o que você precisa melhorar, o que você precisa responder, né, quais são as perguntas que ainda não foram respondidas. Façam perguntas, tá? Isso vai trazer clareza do ponto atual e o ponto e por que você tá nesse ponto, tá? Porque às vezes a gente tá empacado em algum lugar, né, empacado ali naquele ponto, e você não sabe o porquê. Então, você fazendo essas perguntas, você entendendo daquilo tudo que você não entende ainda, de todas as respostas que ainda não foram respondidas, você vai à busca de conhecimento, entende? Então, essa é a clareza que você precisa para colocar, né, nessa parte do seu plano de ação, você coloca onde você tá hoje. E essa parte também você pode estar contando a sua história atual. Mas você também pode fazer uma ordem cronológica de onde você tá ligado aonde você quer chegar. Então, quando você for contar a história,
sobre a sua vida, você pode contar também como se você tivesse alguém narrando a sua vida. Como tivesse alguém, vamos supor, você chegou no fim da vida e alguém está narrando toda a sua trajetória, toda a vida inteira. Sei lá, de repente é um jornalista que vai contar a sua história. Sei lá, você morreu de uma forma muito bacana ali, enfim. É um jornalista. Entende que é uma outra pessoa que vai estar contando a sua história, mas quem vai estar contando é você. Entende? Você vai ter que fazer uma brincadeira, uma brincadeira aí com você, pra você falar sobre você, sobre tudo que você fez na sua vida. Então, nessa parte, você vai anotar o que você fez, tá? E não as suas conquistas, mas todas as coisas que você fez, imaginando mesmo como você estaria no seu futuro, sabe? Como seria a trajetória toda, você trilhando ela. Então, você vai e conta essa história. Esse é o passo 2, que é chamado de necrológico, tá? Que é você contar uma breve narrativa da sua vida. O que você fez na vida, né? Até o final, como eu já disse pra vocês. Tô olhando minha colinha aqui, gente, porque minha cabeça é fraca. Como jornalista já falei. E aqui vem as ações. O que você precisa fazer para chegar no ponto que você quer chegar? Então, no terceiro passo é o como chegar lá. E aqui você vai colocar toda a clareza de ações que você precisa executar para você atingir a sua meta, né? Para você executar de fato o seu plano de ação. E aqui, gente, é um ponto legal e interessante que eu anotei aqui também para passar para vocês, que nessa trajetória que você vai trilhar, lembra que a gente conversou várias vezes aqui, que eu já falei para vocês sobre a voz da impostora, a síndrome da impostora? Todos nós temos, né, uma vozinha que vem da gente e às vezes também vem de outras pessoas. Então, quando a gente tá querendo um objetivo, nem sempre a gente vai ser valorizado, nem sempre a gente vai ser reconhecido, nem sempre a gente vai ser apoiado, principalmente apoiado. Então, aqui você também tem que alinhar quais são as vozes que você vai ouvir e quais são as vozes que você vai ignorar, digamos assim, né? Você vai ouvir, mas você não vai absorver ela pra dentro do teu coração. Você vai ouvir e vai falar, tá, não me importa. Cala a boca, impostora. Como eu já falei pra vocês que algumas vezes eu faço, né? Cala a boca, eu não sou isso aí não. Fica quieto. Você silencia ela, você ignora ela, sabe? Então é importante nessa fase, quando você estiver construindo a sua trajetória, né? De como você vai chegar onde você quer chegar, coloca quais são as vozes mestres que você vai dar atenção. Então você pode também estar anotando os seus mestres, né? São as pessoas que você segue, por exemplo. Eu me espelho muito na vida de Jesus, né? Como eu sou cristã, então quais ensinamentos, né? Quais conselhos Jesus me daria se eu estivesse passando por tal coisa? Então, qual voz que eu vou ouvir, no sentido de quais são os mestres que eu vou ouvir, qual eu vou dar a voz atenção. Você pode também colocar a voz, se for a voz do seu marido, do seu mentor, se você tiver alguém, né, te dando alguma mentoria, você pode estar colocando a voz dele, alguma pessoa que você, seu professor, né, alguma pessoa da sua vida, que pode ser irmão, pode ser marido, pode ser qualquer pessoa que você sabe que aquela voz daquela pessoa, ela vai te agregar, ela vai te direcionar, é uma voz útil pra você, sabe? Que não vai te empacar, que não vai... Às vezes ela até as coisas que ela vai te falar pode até ser que doa um pouquinho, mas é ela que vai te fazer te tirar do lugar. Então essa voz vai ser uma voz que você vai ouvir e as outras você vai ignorar. Então esse ponto aqui é bem legal de você anotar também, sabe? Quais são as vozes que você vai dar atenção e quais são aquelas que você vai silenciar, que você vai ignorar. E aqui vem no como também, como você vai fazer, você vai colocar 3 pontos, né? O estudar, resumir e executar. Então, dentro da sua rotina, que é o passo 4, o que você vai alinhar, né? Você vai criar ali seu estilo de vida, né? O que você vai colocar na sua vida, na sua rotina, para te ajudar a alcançar os seus objetivos. E o estudo, ele é muito importante, né? Então, aqui, ó, coloquei aqui, ó, monte seu estilo de vida pessoal, que é o desafio Jornada de Evolução Diária, que eu sempre relato aqui para vocês, que é uma forma muito boa de você praticar, né, uma rotina saudável, uma rotina de produtividade leve, não tóxica. Eu abordo com mais detalhes lá no desafio sobre isso, mas é um ponto que a gente está abordando aqui no canal também, que eu trago para vocês, que é um ponto importante e é crucial para você atingir as suas metas. Então, esse é o último passo, tá? Você vai alinhar, e aí eu dou um conselho para vocês aqui, que é sobre os estudos. Lembra que lá no mapa da ignorância que a gente fez lá no comecinho, que é o ponto que você tá,
vai ter respostas que você ainda não foram respondidas, vai ter coisas na vida ali que você precisa se aperfeiçoar, você precisa melhorar. Então, a esse ponto vem o estudo. Então, você vai ter que dedicar 1 ou 2 horas do seu dia, dependendo da sua situação, meia hora, né? Não sei como é que tá a sua realidade ali. Mas você vai ter que dedicar, e é importantíssimo você colocar um tempo para estudo, né? Para te tirar ali gente, estudo é importante, né? Não tem como a gente chegar em lugar nenhum sem estudo, sem adquirir conhecimento. O conhecimento é importante. Então, reserve um tempo da sua rotina para consumir, né? Para estudar, e desse estudo você vai resumir, você vai sintetizar e depois você vai executar. Então, os estudos também, você não vai ficar só aqui, né? Colocando para dentro, você vai também externar, você também vai falar sobre ele, você vai praticar, principalmente. Então, essa é a parte importante, em que ela tem que fazer parte do seu manual aqui, do seu mural, né? Do que você vai, como você vai criar o seu plano de ação. Vai fazer parte do seu plano de ação, a sua rotina dedicada aos estudos. E depois, a sua rotina de trabalho, né? Que é o ponto que vai te ajudar a melhorar. Então, tudo aquilo que vai agregar na sua área profissional também você pode estar colocando, né? Além dos estudos, que vem a execução também daquilo que você aprendeu, sabe? Basicamente, é isso, gente. Olha, deixa eu falar pra vocês. Eu não gravei nada do meu dia hoje, né, que é segunda-feira, e é o dia que eu queria postar esse vídeo. Vocês estão assistindo na terça-feira, e eu vim justificar aqui que a gente ficou um dia a mais, né? Geralmente eu tinha combinado com vocês de ficar sem os vlogs diários somente no sábado, mas essa criatividade minha que eu tive, eu fiquei muito concentrada em executar ela, em querer criar esse mural, acabou que demandou mais tempo do que eu imaginava. Então, eu estudei antes, tá, de fazer, eu pesquisei muito, eu fiz muitos estudos, né, eu tive muito meu momento ali de introspecção, sabe, pra saber realmente se eu queria aquilo lá. E você lembra que a gente conversou no vlog anterior sobre o processo, né, de você saber se você realmente tá disposta a passar pelo processo? Então, tive muito aquele momento de introspecção, por isso que demandou mais tempo do que eu imaginava. Então eu não gravei mais nada de ontem, do meu dia, e não gravei nada de hoje, porque a minha rotina se repetiu, como vocês já sabem, eu já mostrei várias vezes aqui. Então, eu cheguei na conclusão que a gente vai acabar indo nos dias certos, né, dos vlogs. Por exemplo, amanhã, dia 18, eu vou estar postando o desafio 17, né, o vlog 17. E depois vai ser o dia 19, vai ser o 18... Então vai acabar que não vai ser exatamente como eu imaginava que ia ser a ordem do nosso desafio, né? Do nosso cronograma aqui de vlogs. Então eu não sei quando que vai acabar, qual é a data, porque tem esses intervalos a mais, né? Do sábado, que eu não tava contando que eu ia dar essas pausas. Eu não sei qual dia exato que vai finalizar, mas o importante é que eu tô aqui, tô agregando de alguma forma. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de uma forma, e eu te convido a continuar aqui comigo, porque a gente tá no desafio 17, então tem muito chão ainda, tem muito pano pra manga pra gente conversar aqui, pra que eu possa trazer meus aprendizados, minha maneira de como eu estou sendo guiada, né, por Deus, que eu falei pra vocês que eu orei muito antes também de fazer esse plano de ação. Então lembre de colocar Deus na frente, de perguntar pra ele aquilo lá mesmo que ele quer, né, pra ele te trazer clareza na hora que você vai criar esse plano de ação. Convide ele pra participar. E é isso, gente. Um beijo. Fique com Deus, eu espero que tenha ajudado, e se você quiser mais, né, conteúdos como esse, continua aqui comigo, se inscreve no canal se você não é inscrito, e seja muito bem-vindo se você já acabou de se inscrever, e se você tá aqui comigo todos os dias, desde o vlog 1, né, do nosso novo desafio, muito, muito obrigado. Tamo juntos nessa, tá? Beijo, fique com Deus, até o próximo vídeo.